Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de eletricidade em corrente contínua, aula 3, parte 1, resistência elétrica. Já vimos em aulas anteriores o que é corrente elétrica. É uma movimentação de cargas elétricas. No caso de um metal, é a movimentação de elétrons livres. Pois bem, esses elétrons, ao se deslocarem pelo interior de um metal, eles vão sofrer uma oposição ao seu movimento. Observe essa animação. Então, um elétron, ao se deslocar, porque tem um campo elétrico, tem uma tensão aplicada, ele vai se chocar contra esses átomos, esses íons, do átomo de cobre, e, portanto, isso se traduz numa oposição, que a gente chama de resistência elétrica. Primeira lei de Ohm. Resistência elétrica é a medida, portanto é um número, da oposição que o condutor oferece à passagem da corrente elétrica. Vamos supor que eu tenho uma bateria de 5 volts ligada a um condutor 1 e resulte uma corrente de 1 ampere. Se a tensão dobrar de valor, a corrente dobra de valor. Mas existe algo que se mantém constante, a relação entre a tensão e a intensidade da corrente. 5 volts por ampere. Então, se a tensão for 15, a corrente é 3, portanto, a relação entre tensão e intensidade de corrente é a mesma, 5 volts por ampere. Teve um alemão aí no século XIX, Georg Ohm, que estudou isso. Foi ele que primeiramente postulou isso. Essa é a conclusão que nós vamos aqui colocar, que é a primeira lei de Ohm. Dado um condutor, se for aplicada uma tensão U nesse condutor, vai resultar uma corrente de intensidade I. A relação entre a tensão aplicada e a intensidade da corrente resultante, ele chamou de resistência elétrica. Para aquele condutor, isso é uma constante. A unidade de resistência elétrica, tempos depois, em homenagem ao Ohm, é Ohm. E o símbolo é a letra grega ômega. Então, a gente diz que a resistência é 5 volts por ampere ou 5 ohms. Tanto faz. É mais comum 5 ohms. Outra forma, ou outras formas de representar a lei de Ohm. U é R vezes I. U é igual a R vezes I. Não é outra fórmula, é a mesma, escrita de outra maneira. Essa terceira forma aqui é interessante, porque ela mostra por que essa grandeza é chamada de resistência. Se a tensão é mantida constante e a resistência aumentar, o que acontece com a intensidade da corrente? Diminui e é inversamente proporcional à resistência. Vamos verificar aqui um applet, que está na internet, para mostrar isso. Lá no início a gente falou, FET Education, V é igual a R vezes I. Então aqui tem um condutor, tem a bateria. Se a gente aumentar a tensão, olha só, a tensão aumentando, o que acontece com a corrente? Está aumentando. Ou o contrário. Fixada a tensão, se você aumenta a resistência, olha só, R está aumentando. R está aumentando. Olha o I que está acontecendo. Está diminuindo. Ou o contrário. Diminui o R, olha lá, está diminuindo a resistência. O que está acontecendo com a intensidade da corrente? Está aumentando, está aumentando. Isso tem consequências.
Condutância elétrica, G. Condutância é simplesmente o inverso da resistência. Claro que a resistência é o inverso da condutância. Claro que dos dois o mais famoso é a resistência. A unidade de condutância é o Siemens. Também era ou foi um alemão no século XIX, né? Por exemplo, se a resistência for 5 ohms, se tiver um condutor com resistência 5 ohms, a condutância desse condutor vai ser 1 dividido por 5, 0,2 Siemens. Então, falar que um condutor tem uma condutância de 0,2 Siemens ou uma resistência de 5 ohms, especifica a mesma coisa, isto é, a capacidade de condução desse material. Façam esse caso aqui, esse exemplo, se o R for 5K, qual é o valor do G? Ou o contrário, se o G for 20 milisiemens, qual é o valor do R? Uma observação interessante, antigamente, isso há uns 40, 50 anos, a unidade era o mho, que é homem ao contrário, né? E o símbolo era a letra ômega, né? Invertida. Hoje não se usa mais isso. Resistores. O que são resistores? São componentes. O resistor é o componente que você pega na mão. Resistência é o fenômeno físico. Não tem como pegar. Às vezes a gente troca um pelo outro. Esses componentes que são largamente utilizados em eletricidade e eletrônica, eles não têm qualquer valor, é um valor padrão. São feitos de quê? De carvão e metal, que são materiais ômicos. São construídos a partir de uma base de porcelana, uma base isolante, cilíndrica, em cima da qual é depositada uma fina camada de condutor, no caso carvão ou metal. Muitas vezes a gente diz resistor de filme de carvão. Por quê? Porque essa camada ela é muito fina. É um filme. Na sequência, uma máquina ela vai retirar pedaços do condutor, né, deixando somente ao redor desse cilindro um condutor, né, com formato de hélice, ok? De uma ponta até a outra. É claro que a espessura, o passo é que vai determinar o valor da resistência desse condutor que está aqui em cima. Na sequência é colocado uma camada de um material isolante em cima, são colocados os terminais e é colocada a informação relativa ao valor da resistência. Antigamente, vinha escrito o valor da resistência. Só que com o tempo o tamanho do resistor foi diminuindo, isso sem falar que também com o tempo parte daquela informação, quando estava escrita, se perdia. Agora é mais difícil, porque isso aqui é um anel colorido ao redor do corpo do resistor. Vamos já ver o que significa melhor esse código de cores. São 4 faixas no caso mais comum. No caso de resistores de precisão, pode ser 5 faixas ou até mesmo 6. Essas 3 primeiras faixas estão mais juntas e elas representam ou dão o valor nominal, que é o valor pelo qual você vai lá pedir para o vendedor. Me dá um resistor de 1000 ohms ou 1 kΩ. A primeira faixa representa o primeiro algarismo significativo. A segunda faixa é o segundo algarismo significativo. E a terceira faixa é o número de zeros que vem em seguida. É o multiplicador. E a última faixa é a tolerância. Vamos já dar um exemplo. Importante aqui a simbologia. Essa é o símbolo oficial, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas esse aqui é muito usado. A maior parte dos livros traz esse. No meu livro eu coloquei esse. Antes eu tinha feito o livro com esse símbolo, depois eu mudei. Aqui novamente um desenho, né, talvez um pouco melhor do que aquele, onde aparece aqui o tubo cerâmico, né, em cima dele o elemento condutor, né,
que é a resistência propriamente dita. E aí a gente tem aqui uma cobertura isolante, tá? E os terminais, tá? Para o componente se ligar ao resto do circuito. Bem, aqui nós temos o código de cores. Eu digo o seguinte, só o treinamento que vai fazer você compreender essa história toda. A primeira vez pode parecer difícil, mas vamos lá então. Então são essas as cores, tá? Preto, começamos sem nenhuma cor, né? Quando não tem nenhuma cor, tem um significado principalmente para tolerância. Prata, ouro, preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza e branco. A primeira faixa, ela não pode ser preto, que é o 0. Preto é 0. Marrom é 1, vermelho é 2, laranja é 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8 e branco 9. A terceira faixa é o multiplicador, é o número de zeros. Então, por exemplo, se a terceira faixa for preta, significa que é 0. É 10 elevado a 0, que é 1. Vamos já ver no exemplo. Marrom, 10 elevado a primeira é 10. Então você coloca 1, 0. Vermelho, 10 a segunda, é 2, né? 10 a terceira, para o laranja, e assim por diante. A tolerância também está associada a cores. Por exemplo, prata é 10%, mais ou menos 10%. Ouro, mais ou menos 5%. Marrom, mais ou menos 1%. E vermelho, mais ou menos 2%. Vamos ver um exemplo, né? Vamos supor que eu tenho aqui um resistor com vermelho, vermelho, vermelho e prata. Significa que a primeira faixa sendo vermelho, o primeiro algarismo significativo é o 2. O segundo algarismo significativo também é 2. E aí o número de zeros que eu vou colocar na sequência são 2 zeros. Esse é o valor nominal. A tolerância, prata é 10%. E, portanto, o valor da resistência desse resistor vai ser 2, 2, né? Não é 2 vezes 2, é 2, 2, seguido de 2 zeros em ohms. Então, 2.200 ohms. O que é isso? É o valor nominal. Mais ou menos 10% de tolerância. O que significa essa tolerância? O fabricante está dizendo o seguinte, se você comprar esse resistor, eu garanto que ele está... Se você for medir a resistência dele está compreendida entre 2.200 mais 10%, mais 220, e entre 2.200 menos 10%, 1.980. É claro que a probabilidade de encontrar um valor próximo de 2.200 é muito maior do que de encontrar próximo de 1.980 ou 2.420. Na realidade, isso aqui é uma curva de Gauss, ok? Aí é estatística, né? Aí eu aconselho que vocês pesquisem por esse outro caminho. É isso que significa a tolerância, tá? Se a tolerância for menor, essa faixa aqui, ó, é bem menor. Portanto, você paga mais caro pelo componente. O valor nominal é 2.200 ohms ou 2K2. A gente pode colocar a letra K para substituir a vírgula. Isso é permitido somente para resistência, né? Não é permitido para tensão nem para corrente. Aqui uma foto ilustrativa para mostrar o tamanho. São resistores de tamanhos diferentes, depois nós vamos ver, tem a ver com a potência que ele pode dissipar. Aqui um lápis, para vocês terem uma ideia do tamanho do componente. Alguns exemplos para a gente treinar um pouquinho. Marrom, preto e laranja. Não vamos considerar aqui a faixa de tolerância, né? Vamos considerar somente o valor nominal. Então, marrom, que é 1, preto, que é 0, então o segundo algarismo significativo é 0, e o fator de multiplicação é 1.000. Portanto, é 10 vezes 1.000, 10.000, ou 10K. Então, esse é um resistor de valor nominal 10K. E a tolerância aqui é de 5%.
Vermelho, violeta ou roxo e marrom. Se você procurar lá no código de cores, vermelho é 2, violeta é 7 e marrom é 1. Então, adiciona 1, 0 à direita do 2, 7. Portanto, o valor da resistência, valor nominal, 270 ohms. Mais um aqui, ó. Amarelo, violeta e preto. Amarelo, se você der uma olhadinha lá, é 4. Violeta é 7 e o preto é 0, 10 elevado a 0, que é 1. Portanto, o valor da resistência é 47 ohms. Por último, laranja, branco e prata. Laranja é 3, branco é 9, e quando é prata, o fator de multiplicação, na realidade, é um fator de divisão. Divide por 100, é 10 a menos 2. Então, esse valor aqui nominal é 0,39. 39 dividido por 100. Ok? Muito bem. Aqui tem alguns exercícios propostos. Como você tem o vídeo, você pode parar o vídeo nessa posição e resolver os exercícios. Tá ok? É interessantíssimo que você faça esses exercícios. Aqui tem um JavaScript que está no meu site, onde você escolhe aqui a cor e aqui aparece a cor e o valor da resistência. Está lá no meu site, ok? É a última faixa aqui à direita. Procure dar uma olhadinha. Você precisa estar ligado na internet para fazer isso, tá? Resistores SMD. Esses resistores, SMD é a abreviatura de Surface Mounting Device, dispositivo em montagem de superfície, ou componente em montagem em superfície. Ele é um componente mais recente e que é utilizado basicamente quando você tem uma linha de produção e aí você faz a montagem rapidinho, né? Na realidade você não solda, você cola, né, o componente na placa. Aqui um desenho para mostrar o tamanho relativo, ele é bem pequenininho, né? Aqui tem um, aqui tem outro e assim por diante. Então, resistores SMD. Aqui nós vamos mostrar rapidinho, né? Detalhe para quem quiser pesquise na internet. Então vamos lá. Aqui tem vários exemplos, né? Como eu disse, isso aqui é uma placa eletrônica. Bem, vamos comentar aqui como é que é feita a leitura, né? É diferente do resistor tradicional, né? A gente tem 3 dígitos, né? 4 dígitos e o código EIA96. Vamos ver cada um deles separadamente. Sistema de 3 e 4 dígitos. Então você vai encontrar essa informação no corpo dele, 312. O que é isso? Bem, o primeiro e o segundo algarismos significativos, 3 e 1, são os dígitos significativos do valor. E o 2, no caso aqui, é o multiplicador. Portanto, essa informação 312 se refere a um resistor, a uma resistência de 31 10 a segunda. 3.100 ohms. 3.100 ohms. Outro exemplo. 4 dígitos. Novamente, os 3 primeiros dígitos, 7, 9 e 2, representam os dígitos significativos. E o 0 aqui é o fator de multiplicação, no caso 10 elevado a 0. Podia ser 1, 10 elevado a 1. Então, nesse caso, é uma resistência de 792 vezes 10 elevado a 0, que é 1. Uma resistência de 792 ohms. É para tolerância abaixo de 1% ou menos, tá? Resistor, portanto, de precisão. E aí tem esses aqui que são até interessantes, né? Um curto-circuito, às vezes você precisa, né? Aqui é ponto 382 ohms, aqui é 2,3 ohms, aqui é 0,068 ohms, tá? Isso não se decora assim. Isso é tempo, é você trabalhar com isso devagarinho, tá? Portanto, não se preocupe, tá? Nem com isso, nem com o código de cores, tá?
Você pode comprar o componente, isso é muito baratinho, né? Principalmente o outro componente, né? O resistor tradicional. Vamos ver o que seria esse código EIA96. Esse código ele é para 1% de tolerância e consiste de 3 caracteres. Os 2 primeiros são números e estão associados a 3 valores significativos. E o terceiro caractere, que é uma letra, no caso aqui C, indicará o número de 0. Se não, vejamos. 38, 38, código para dígito significativo. E aqui é o código para o fator de multiplicação. Então, para fazer isso, eu tenho que entrar numa tabela. Está aqui. Infelizmente, é uma tabela. Aqui tem 96, do 1 até o 96 valores. Então, no nosso exemplinho lá, 38C. Então, eu venho aqui, 38, procuro aqui, 38. É 243. São os 3 algarismos significativos. 343. E aí o C, o que é o C? Então eu venho aqui, C corresponde a 100, portanto 2 zeros à direita. Logo, esta informação significa um resistor de 243 vezes 100. Portanto, 24.300 ohms, 24,3 quiloohms. Compreendido? Então procure rever a aula, nós vamos terminar por aqui essa aula, né? Procure rever, se tiver oportunidade de ter o componente na mão para treinar, também seria muito bom. Então até a próxima aula, onde a gente complementa essa aula de resistências.